Olá a todos mais uma vez, meu nome é Jorge Andrade, sou consultor técnico da Virtual Automação, empresa do Grupo Grafo. Nesse vídeo vamos estar vendo um pouco sobre planificação de chapas no Autodesk Inventor, certo? Vamos basicamente ver uma situação um pouco convencional. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer um helicoide de chapa no Inventor. Para fazer um helicoide de chapa, basicamente o procedimento que a gente lembra ou pensa é basicamente fazer um helicoide com o comando coil no ambiente 3D. Então vamos fazer uma sketch para fazer essa situação. Então vou iniciar uma sketch, pegar o plano XZ, pode ser. Vamos traçar uma reta com um tamanho qualquer aqui, pode ser um tamanho de 10, por exemplo. Certo? E vamos fazer um retângulo aqui alinhado na horizontal, certo? Como se fosse a espessura da nossa chapa. Então pode ser aí um 20 por 0,5. Ele só nos falta ficar referenciado, então vamos dar o valor do eixo no qual esse helicoide vai ser preso, né? Vamos transformar essa reta aqui, ó, em linha de centro, que dessa maneira eu consigo cotar o diâmetro. Isso facilita um pouco. Certo? Aqui vamos aplicar um alinhamento de horizontal com o ponto inferior, com esse ponto aqui. E pronto, aqui embaixo me informa que o meu desenho está totalmente restringido. Então nós finalizamos a sketch e vamos usar o comando coil. Selecionando o comando coil, ele automaticamente pegou o perfil fechado, ele interpretou que aquele ali seria o meu profile. Caso esse perfil não seja o desejado, a gente clica sobre a função profile, mantém pressionada a tecla Ctrl e deseleciona a região pressionando com Shift. Certo? Nessa situação é mesmo esse plano aqui, então eu vou deixar ele selecionado mesmo. Clico sobre o indicador de eixo e informo essa linha de centro. E ele vai fazer o meu helicoide. Certo? Vamos fazer esse helicoide, não helicoide completo, né? Já que na planificação a chapa não pode se sobrepor. Então eu vou vir em Coil Size e vou alterar aqui umas informações. Por exemplo, eu vou fazer apenas, não vou fazer uma revolução, eu vou fazer 1/4 de revolução. Então eu posso fazer 0,25. Ou, se a gente não quiser, a gente pode deixar o 1 e colocar apenas 1/4. Que ele também entende divisão nesses campos. Certo? O passo é 10. Vamos alterar o passo, né, já que ele está a 1/4 do tamanho dessa reta. Nós vamos alterar para que o passo seja 40. Certo? Então, temos um 40 aqui. E agora nós vamos dar OK. E ele é gerado o helicoide ali com o comando coil. Agora, se a gente for lá para o nosso ambiente de Sheet Metal e clicar em Create Flat Pattern, ele vai dar uma mensagem de erro, ele não consegue gerar, certo? Uma coisa que é importante, a gente consegue modelar a chapa através das ferramentas do 3D Model, certo? A gente consegue aplicar as funções e tudo mais. Só que existe um detalhe importante que muitas pessoas esquecem, tá? Isso até é uma observação interessante. No Sheet Metal Diffuse, a espessura que está em thickness aqui deve ser a mesma da peça, certo? Então, nessa situação, se a gente olhar lá no desenho, eu fiz com 0,5, que é o mesmo tamanho da chapa, mas mesmo assim o inventor não consegue entender que existem dobras nesse helicoide que ela precisa ser desdobrada, certo? Existem diversas maneiras da gente fazer esse helicoide. A gente poderia ter feito ele com uma superfície, usado thickness para dar espessura para ele, mas mesmo assim não funcionaria, certo? Vamos verificar como funciona, como a gente consegue fazer para que essa planificação funcione. Então, eu vou iniciar um novo documento aqui, Sheet Metal, certo? Em vez de nós utilizarmos o Sketch 2D, nós vamos utilizar um método diferente. Nós vamos utilizar o método de Sketch 3D. Então, vamos selecionar aqui, Sketch 3D. E vamos usar um helical curve, o nome do comando, não, curva é um helix, fazer um helix aqui no caso. Então vamos selecionar essa função aqui. Com ela, se você tem alguma noção já sobre o trabalho de
trabalha com Sketch 3D, recomendo que você verifique o vídeo sobre o Sketch 3D do Inventor, certo? Vamos desenhar inserindo no ponto 0, pode ser, como local, né? Clica até acender o ponto verde ali. Para traçar, a gente vai clicar em um plano para usar, para usar como base, né? Um plano base. Então, vamos clicar nesse plano aqui. E eu vou traçar... Tá um pouquinho difícil. Exatamente na vertical a linha aqui. O tamanho não é muito importante agora. Agora eu indico a direção dessa minha elipse, né? Ele só sai na horizontal aqui por causa do plano que eu estou selecionado. Se eu quiser mudar, eu posso clicar nesse plano de baixo. E agora eu consigo rotacionar ele. Então eu vou clicar nessa reta aqui mesmo. E é isso aí. Então pode parecer um pouquinho difícil interpretar isso aqui, mas basicamente nós temos um eixo e um hélix, certo? Para editar essas informações, nós vamos usar através do helical curve aqui, ó. Então nós temos aqui o type, que a gente informa qual método a gente quer utilizar para criar isso, né? Então nós temos passo e revolução, nós temos revolução e altura e passo e altura. Tem também para fazer espiral, mas para essa situação não se aplica. Então vamos pegar, por exemplo, por revolução e altura. Então nós temos primeiramente a altura, que é o quanto que a gente deseja que suba esse hélix. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma altura de 10, que nós fizemos anteriormente. Certo? Diâmetro é a distância, né, entre esse ponto aqui embaixo e esse ponto aqui. Isso seria o raio, né, o diâmetro ao total. Vamos colocar que o diâmetro onde eu vou colocar isso vai ser um diâmetro de 20, por exemplo. Ele já aumenta ali. Certo? E quantas revoluções eu vou querer? Eu não quero... Eu quero 0,5 de revolução. Eu quero meia volta, por exemplo. Ou 1/4 de volta, né? 0,25, como nós fizemos anteriormente. Se a gente alinhar um plano, a gente verifica como está sendo construído esse helicoide. Ele está bem na altura pelo método que eu quero. Todas as configurações foram feitas. Eu dou um OK. Todas as configurações que eu queria foram feitas, então agora é só dar um OK. Todas as configurações que eu queria foram feitas, então eu dou um OK. E é feita a minha reta ali. Então está totalmente devidamente cotada. E agora? Então nós precisamos de mais uma curva dessa. Vamos usar o mesmo comando. Agora que nós temos uma sketch para basear, a gente fica um trabalho um pouco mais fácil. Eu seleciono o mesmo ponto 0. O tamanho vai ser o mesmo. E o diâmetro vai ser o mesmo. Até o mesmo ponto ali. Ó. Recomendo que vocês tracem um por cima do outro. E vamos colocar as mesmas configurações. Então, em vez de uma volta completa, foi 0,25. Aqui está por passo e revolução. Vamos mudar para revolução e altura, como era antes, né? E ele fica exatamente na mesma posição, tanto que a gente nem enxerga ele aqui. O que a gente vai fazer de diferente? A gente vai, no diâmetro, a gente vai alterar para colocar a largura do helicoide aqui. Então, o diâmetro do eixo onde vai ser inserido essa função é um diâmetro de 20. Quanto que vai ser a espessura dessa chapa? Vai ser uma espessura de, por exemplo, 15. Então, como o Inventor é paramétrico, aqui eu posso colocar 20 mais 15, por exemplo. Que ele vai entender que esse 15 ele deve colocar mais. Com isso, basta dar um OK. E ele faz a nossa segunda reta ali. As sketches ficam na tela. Se a gente quiser alterar a informação a qualquer momento, a gente pode alterar. Ó. Posso vir aqui e alterar, por exemplo, a largura da chapa de 20, por exemplo. Dá um OK aqui. Ele faz a alteração para mim. Isso é bem simples de estar fazendo. E é isso aí. Então agora, como que a gente vai fazer para transformar isso aqui numa chapa? Nós vamos finalizar a sketch, certo? Vamos vir em 3D Model. Vamos usar o comando Loft entre essa curva e essa curva, certo? Note que como não é um perfil fechado, ele só está habilitado para criar como superfície. Então, damos um OK, ele vai criar isto como superfície, dessa forma.
E agora nós usamos o comando thickness offset para dar espessura a essa superfície. Então selecionamos a superfície, ele vai colocar ali o tamanho. Para fazer diferente aqui, eu vou colocar um valor diferente aqui na espessura que ele vai colocar. Então, eu vou colocar, por exemplo, 0,6, para ser uma espessura diferente. Aqui eu tenho a direção para onde a chapa será criada, se somente para um lado, para o outro lado, né? Direção 1, direção 2 ou simétrico. Eu vou manter como simétrico. Dou um OK. E ele gera o sólido ali para mim. Então, agora eu não tenho mais a superfície como corpo principal. Se a gente observar, ela continua aqui visível. Eu posso selecionar, clicar com o botão direito e desabilitar a visibilidade para não atrapalhar o nosso trabalho. E aí está o nosso helicoide de chapa. Se a gente for para o ambiente de Sheet Metal e tentar planificar ela, ele vai dar um erro ainda, certo? Esse erro está acontecendo porque se a gente for em Sheet Metal Defaults, a gente tem uma espessura de 0,5 e essa chapa está com 0,6 de espessura. Então vamos desmarcar o campo Use Thickness from Rule e vamos alterar a espessura de 0,5 para 0,6, que é a espessura da minha chapa. Então, OK. E agora sim, clicamos em Create Flat Pattern e a chapa é devidamente planificada, certo? Se a gente colocar a câmera aqui do lado, ó, dá para ver que ela foi planificada normalmente. Certo? Então, basicamente, essa é a forma que a gente tem para estar fazendo a planificação de um helicoide de chapa no Autodesk Inventor. O procedimento ele tem alguns detalhes que devem ser observados nessa parte de trabalho com helicoide. Pode deixar um pouquinho diferente o método de trabalho, mas é basicamente assim que nós conseguimos planificar um helicoide de chapa no Inventor. Por esse vídeo era só, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.